Era hora de começar a vender lugar no céu. Por esta época, Martinho Lutero já estava por aí, lá na Alemanha, era um menino, e ele era cantor. E muitas vezes cantou até a exaustão, porque o pai dele era muito pobre e ele tinha que cantar para sobreviver. Então, uma certa vez, ele foi enviado para uma grande escola numa cidade da Alemanha que o nome é Erfurt. É uma cidade moderna, uma cidade como São Paulo. Então lá foi Martinho Lutero e começou a estudar. E um dia, quando ele foi visitar seus pais, quando ele voltou, houve uma tempestade muito grande, ele caiu do cavalo e estava à morte. E ele, vendo a morte se aproximar, ele fez como se diz, uma dedicação a Deus. Ele disse que se eu não morrer, eu vou me tornar um monge. E foi assim que ele fez. Ele sobreviveu. 2 semanas depois ele entrou para um grupo chamado os Eremitas, um grupo de monges muito pobres. Era de uma pobreza muito grande. Muito bem. E ele se dedicou tanto, que eles viram que ele era um homem, um moço de muitíssimo valor para a Igreja Católica, e em 1510 enviaram ele a Roma, e o Papa naquela época era Júlio II. E Júlio II muitas vezes não estava na igreja, estava viajando, e Martinho Lutero limpando o chão da igreja, visitando os doentes, orando pelos doentes, e muito dedicado. Mas ele começou a ver que os ensinos estavam errados. Sabe o que ele fez? Fez uma pesquisa mais profunda e descobriu que a pessoa não é salva pelas obras. Não, ele não é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele escreveu 95 teses e botou na porta da igreja. Vale lembrar que a Igreja Católica mandava no mundo. Punha rei, tirava rei do poder, dava terras a feudos, cobrava impostos. Era uma empresa milionária que nenhuma voz se levantava contra Roma quando Martinho Lutero disse: está errado. E eu provo pela Bíblia. E aí, um homem contra a Igreja Católica. Bem, em 1546, Martinho Lutero fez sua última viagem. Ele ia morrer, estava velho, já tinha trabalhado muito. Ele disse que a sua saúde, quando ele era monge, se acabou, porque ele se deitava na neve por sacrifício e só saía de lá depois dos colegas tirarem ele e colocarem dentro do convento. Agora, a Igreja Católica está enfrentando um declínio muito grande, porque eles não sabem o que fazer. Inclusive, meus amigos do Brasil, a Igreja Católica está num problema tão sério que eles não sabem como resolver os problemas, e a Igreja Católica vai fechar. Puxa, você pergunta, você é outro Martinho Lutero? Quisera ser, mas não me atrevo. Só posso te garantir que, segundo a história de hoje, a Igreja Católica vai fechar. Ela não tem futuro. Vai encerrar as portas.
e não vai para muito tempo. Eles estão fazendo muitas mudanças, estão tocando guitarra na igreja. Vocês já imaginaram? Tocando guitarra, imitando os evangélicos. E eles enfraqueceram a tal ponto que qualquer igreja católica do Brasil, se começar uma perseguição religiosa contra os evangélicos dizem: eu compro a tua igreja, me diz quanto é que custa, nós compramos. Você já imaginou que situação está a igreja católica? Eu vou postar outros vídeos, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses e colocou na porta da igreja. Ele não foi um anônimo, não. Ele assinou, ele assumiu, e um homem contra Roma derrotou Roma, que eles nunca mais se levantaram. E eles são tão, como se diz, sem expediente, que eles elegeram um papa alemão de uma terra que eles não aceitam o catolicismo. Quer dizer, mais um ponto perdido. Ao falar isso, eu quero que você entenda, eu não tenho raiva de nenhum católico. Se você está sentado na nave do tempo, não tenho nada contra você, em absoluto. Agora, se alguém está sentado lá em cima e prega alguma coisa que não está aqui nesse livro, tem que voltar para o seminário. Muito obrigado, Deus te abençoe a ti e a tua família. Amém.